Fala pessoal, Dr. Sidney aqui para mais um episódio incrível do Pod Doutor para vocês, o maior e melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde e informação é o diamante da prevenção. Então, ó, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo para que a gente possa continuar entregando para você assunto importante em saúde, assunto legal. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Antes disso, Dr. José Wilson, seja bem-vindo mais uma vez aqui, obrigado por estar conosco, entrevistando aqui a nossa vítima de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Sidney, vamos lá. E só para dar um spoiler já, né? Rir faz bem para a saúde. Rir faz muito bem. Sorrir é muito bom para a saúde. Boa, faz parte da saúde mental, mobiliza uma quantidade incrível de músculos. Neurotransmissores, então rir faz muito bem. Sensacional, concordo plenamente. Esse vai ser, daqui a pouco vocês vão entender o nosso assunto. Aliás, vamos entender já, né? O nosso convidado hoje, quem aceitou o desafio de estar aqui dividindo conhecimento com a gente, dividindo a história de vida, é o doutor, médico e comediante Bruno Baroni. Muito obrigado. Ah, gente, olha que chique, cara. Obrigado por aceitar o desafio e em dividir conosco toda a informação, sua história de vida, que eu achei muito interessante. Muito obrigado, é uma honra. Ah, gente, muito obrigado. Mas assim, não é todo dia, né, que do nada chega assim, ele é médico, mas ele faz o quê? Ele fez alguma residência? Não, ele é comediante. Mentira. É diferente. Não, mentira. Aconteceu alguma coisa ali. Essa é diferente. Essa eu nunca ouvi. É que eu fiz de residência numa cidade bem... Tô brincando, não... Antes de começar podia também... trabalhar com os Doutores da Alegria, né? Doutores da Alegria, tá aí, tá vendo? Antes de começar também, um presente aqui lá da BIP, que é lá do meu grande amigo Felipe, que desenvolveu um vestuário de jalecos, de... outras roupas de médicos de qualidade excepcional, tecido tecnológico, costura boa, diferente do que a gente vê por aí, né? Então, impermeáveis ao sangue, impermeáveis à água. E eu conheço, tá? E eu conheço a BIP. O pessoal tá assim, gente, ó, essa aqui eu conheço essa caixa ali, ó. Eu tava doido nessa caixa aqui há um século. Na hora que ele falou assim, tem um presente pra você. Ah, mentira que isso aqui é meu. Pode abrir aqui? Claro. Pode abrir, produção? Lógico, pode abrir? Deve. Gente, eu sei que esse jaleco é chiquérrimo. Eu já vi que ele tem vários compartimentos, bolsos, né? Boa, isso mesmo. Nossa, tem olha que até coisa um compartimento. Ele tem um forro também, né, que eu já vi. É especial, é olha muito aqui, bom. gente. É outra qualidade. E eu acho que, não sei se eu conheci foi o Felipe, eu acho que eu conheci Felipe, foi o da Felipe. BIP. Eu não sei se quem eu conheci, eu já conheci alguém da BIP. Mas olha, lindo. Agora, como é que abre isso aqui? Não ensina na faculdade de medicina a abrir pacote, cara. Pode rasgar esse Pode pacotinho rasgar, aí. olha. Pode, assim, pode. E eu abri certo. Isso aí. Nossa, olha isso aqui, gente. A qualidade disso aqui é diferente, né? Totalmente diferenciada. Aqueles aventais geralmente que caem mal, né? Você tá acostumado àqueles jalecos. Gente, lindo. Jalecos médicos não especiais. Esse é especial. Isso aqui é um jaleco lindo. Boa. Mas isso aqui vai ser assim, lavado sozinho na máquina. Isso aí. Pronto. Obrigado, BIP, valeu. Obrigado por apoiar também o Pod Doutor. Muito bem, mas voltando então, doutor Bruno, como disse o grande José Wilson, é realmente diferente ter um médico comediante. O que me chamou a atenção quando a gente ficou sabendo que a gente tem até alguns amigos médicos comediantes, mas, mas toda sala tem, né? Não como profissão, né? Toda sala. É meio sem querer. Mas que poderiam ser. Mas poderiam. Toda sala de medicina tem o palhaço da turma. Tem. Sempre tem. Eu sempre fui ele desde o primeiro período. Desde o primeiro período, eu era aquela pessoa que brincava com todo mundo da faculdade me conhecia. Eu era aquela pessoa que organizava a festa, ia pro pessoal. Então, você já chama atenção, né? Já, chega 2 metros de altura chegando, com 3 metros de anca. Não passa nem pela porta. É foda, ele chama atenção. Ainda vem de vermelho, né? Fica parecendo um morango. Aparece. Sim, chama atenção. Perfeito. E aí, o que acontece? Eu comecei a comédia aconteceu, né? Não foi uma coisa assim, tipo, você é comediante. Ela aconteceu do nada, porque eu tava no meu 11º período, e aí eu comecei, porque era pandemia, né? Eu esqueci de lembrar disso, que era pandemia, foi 2020 isso. Então a gente não podia sair de casa, a gente não podia se encontrar, não podia ir pra aula, então era tudo aula EAD, que eu fiz medicina EAD, né? Só as partes por um tempo, graças a Deus. E aí quando voltou, eu pensei, só tem como eu ir pra faculdade e voltar pra casa. O que eu vou fazer? Aí abri uma nova plataforma chamada TikTok. Aí eu falei assim, vou fazer vídeo. E a amiga minha que me disse, Ana Flávia, doutora Ana Flávia, agora cirurgiã oncológica, falou assim, Bruno, faz vídeo, cara, isso é engraçado, começa a contar essas histórias e tal. E aí eu comecei a contar histórias, nada a ver do que eu faço hoje em dia, mas histórias de intercâmbio, de quando eu morava lá fora.
O negócio hitou no quarto vídeo que eu já fiz, o negócio foi pra 1 milhão de visualização. Isso no TikTok. Isso no TikTok, aí no quinto vai pra 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, e aí o negócio foi crescendo exponencialmente, aí virou no que virou. E aí eu fui transicionando nos assuntos, né? Aí eu fui pra saúde, falo muito sobre promoção à saúde, falo muito sobre... Na época eu falei muito sobre Covid, sobre vacina. Falei sobre muito pronto atendimento que eu contava os casos do plantão. E aí hoje em dia eu faço comédia de um tudo e atuo. E hoje em dia eu faço sketch de comédia. Então aí hoje é total comédia. E então você transicionou primeiro para esses assuntos relacionados à saúde e hoje é mais comédia pura mesmo, assuntos gerais e comédia. Misturado. Hoje em dia é sketch, comédia com promoção à saúde. Então eu consigo misturar os dois, sabe? Explica pra gente exatamente o Por que exemplo, é sketch, que é um dentro do sketch- TikTok. Agora eu faço TikTok, Instagram e hoje em dia ainda mando o YouTube, né? Que tem isso, que hoje em dia a gente tem que ser multiplataforma. Uhum. A gente tem que se virar em tudo É, quanto não é pode lado que me depender de manda. uma só, não. Exatamente, que aí, ó lá, do nada o Mark vai lá e fecha uma, entendeu? Aí vai lá, o da China vai lá e fecha de novo. Aí não tem como, a gente tem que ter outros lugares pra gente Exatamente. poder falar. Boa. Mas geralmente eu faço, por exemplo, aconteceu agora de uma influenciadora ser mordida por um macaco na Tailândia. Entendeu? Foi o que? Mês passado. Aí eu já fiz um vídeo falando sobre prevenção da raiva humana. Só que eu não faço um vídeo sério. Eu consigo mexer nesse vídeo, brincar, zoar o bicho, Mas o teu zoar... conteúdo é sério. O que você explica é aquilo o que tem que ser explico explicado mesmo, mas Eu de uma falo toda a maneira... precaução. Eu falo da precaução da raiva, eu falo todos os aspectos da vacina, do soro Mas da do teu antirrábica, jeito. mas do meu jeito, entendeu? Com os meus bordões. Uma loucura. Aí tem vezes que eu coloco peruca, que tem a nossa personagem que é a enfermeira Sandra, que eu tenho a enfermeira Sandra que é praticamente dona do meu perfil. E tem vários... Os sketches que eu falo são cenas do dia a dia que eu gosto de recriar no meu Instagram, que eu sempre recrio coisas do pronto atendimento. Então eu recrio, por exemplo, a triagem com a enfermeira Sandra, ou uma internação de um paciente maluco, ou de um paciente grave, como que é os médicos hoje em dia que só sabem passar de pirona. Eu faço de um tudo. Faz um pedacinho da enfermeira Sandra, pô. Pô, meu filho, aí ela só vem com a peruca. Tem que Entendeu? tem que incorporar. encarnar. É uma É uma entidade. coisa, é uma Mas entidade. vai É meio tentando, que um ela vai rodando ritual, a enfermeira entendeu? Sandra, vai chegando. Ela vem Se vindo. vier a inspiração, você faz. E aí a enfermeira Sandra, logicamente, ele fala temas de saúde, levando pra Sim. parte da comédia. Que realmente, né, saúde tem muito conteúdo pra... Tem. É igual, por É exemplo, um na ambiente fértil. É fértil, Tem, é fértil, tem muita coisa. Na faculdade mesmo, existe ainda o show medicina, que tinha pessoas talentosíssimas também. Exato. Tinha bastante comédia, mas aí assim... E o dia a dia em si já sempre tem alguma coisa É que que você eu pode... falo que é o seguinte, a nossa vida já é tão séria. Uhum. Se a gente começar a jogar na internet só coisa séria, ninguém tá afim de saber. O pessoal quer saber o que acontece, mas de uma forma mais leve. E eu consigo transformar aquela história mais pesada, ou aquela história que pode ser um pouco mais triste, mas eu consigo fazer com que a pessoa tenha um dia melhor com aquele vídeo. Eu consigo trazer uma alegria melhor para aquele tipo de assunto que a gente aborda, né? Ou Boa. alguma situação que a gente passa no hospital. Então, geralmente, suas comédias são com assuntos sérios, Sim. trazidos de uma maneira... Exatamente. Sempre com uma crítica. Com uma crítica. Todo vídeo geralmente tem uma crítica. Você pode ver que você vai rir, mas no final você vai começar a pensar, putz, mas isso é real, entendeu? Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias sobre um médico que a enfermeira Sandra chega chamando ele para o pronto atendimento, que chegou um paciente que tá morrendo, tá infartando. Ele, passa uma dipirona, rápido. Ela, mas o doutor, o paciente tá infartando. Uma dipirona então. Ela, não, mas é um infarto agudo do miocárdio, né? Assim, tem um supra enorme no eletro. Aí ele, não, mas então... Mas doutor, é um infarto. Mas ele é alérgico à dipirona? Não tô entendendo. Aí ela, meu querido, tá bom, vou lá fazer a dipirona. Aí, por exemplo, os vídeos são assim. Por máximo que seja engraçado, tem uma crítica ali, entendeu? Do pessoal que tá Claro. formando. E sempre de saúde ou tem outros assuntos também que você costuma... Também eu tenho vezes que eu faço sobre relacionamento, faço de tudo. Aí, quando eu me sinto inspirado, eu faço. E aí não é só a enfermeira que Não é existe. só a enfermeira Sandra que existe. Eu também apareço, tem outros personagens, tem De várias. vez em quando você aparece também. Apareço, várias vezes apareço. Tem outros personagens também. Tem várias coisas, mas a que realmente tem um nome mesmo é a enfermeira Sandra. Tá. Sandra. E a gente tava falando no começo, como médico, Uhum. que é, né? Você atuou por quanto tempo? E quando você viu que, claro, né? Aquele momento te chamava para outra função. Como que foi isso aí? Você chegou a atuar no atendimento, consultório? Foi o seguinte, eu formei em 2020, né, na pandemia, ou seja, foi adiantada a minha formatura. Era para eu formar em dezembro, eu formei em início de novembro. Adiantou pouquíssimo, né, mas adiantou.
Juntou um mês. Querendo ou não, corta ali meio módulo de internato, né? Minha pediatria foi o quê? 6 meses, 6 semanas. 1 mês e meio. Formei e logo comecei a dar plantão. No que comecei a dar plantão, eu já comecei a fazer uma pós-graduação em dermatologia, porque eu vi que eu não ia conseguir conciliar os dois. Porque o meu sonho inicialmente era a residência de radiologia. Eu sempre pensei em radiologia porque era a matéria que eu mais amava e era o professor que eu mais tinha ali intimidade. Eu gostava muito do meu professor, que era o Dr. Fred. Só que aí eu vi que eu tava no meio de um lugar onde eu tava cheio de seguidor, uma agência querendo me agenciar para ter uma assessoria, chegando publicidade para fazer. Eu falei assim, ou eu faço uma pós-graduação, ou eu desisto dessa internet e vou continuar estudando para residência. Eu escolhi o meu sonho de criança, que era fazer entretenimento, porque eu falo que é o seguinte, o meu sonho de criança sempre foi o entretenimento, sempre foi... Isso é engraçado, Mexer com o não te público. cortando, mas assim, normalmente quem Não, faz pode medicina, cortar né, o que você quiser, cara. o que a gente escuta de todo mundo que fala, você é médico, você é médico, você é médico, normalmente Era o esse sonho é de um criança. sonho de criança. Sim, sim. É uma vocação que normalmente ela começa muito cedo, Sim. na maioria das Com pessoas. certeza. Mas é porque a gente aprende, pelo menos eu não sei de vocês, quando a gente é criança do tipo, isso não é pra mim, isso não vai acontecer, é 1 em 1 milhão, entendeu? Tá. É aquele sonho do tipo assim, eu quero ser Angelina Jolie, não tem Mas como. não vai rolar. Não vai rolar, você não vai pro Oscar, só a Fernanda Torres foi, entendeu? Aí eu pensava, eu gosto muito de entretenimento, mas eu também amo medicina, eu amo saúde, eu amo biologia, eu amo química, eu amava o corpo humano, eu amava todas essas matérias. Mas eu também amava o palco, adorava E aí também atuar. você já era engraçado Entendeu? desde criança, né? Desde Desde criança, pequeno eu você tinha sempre esse teve senso esse de humor, perfil Antes da faculdade com senso também. de humor. E Sempre médico tive. não, você ia ter que aprender. Sempre tive, Então, exatamente. Eu sempre tive esse senso de humor. E aí eu entrei pra faculdade, amo medicina. E aí no que eu formei, eu vi que eu tava num lugar onde eu tava vivendo 2 vidas, né? Troquei, comecei a fazer a pós-graduação em dermatologia, que eu também gostava muito de dermatologia, e eu vi que dava pra gente conciliar os dois, após com a internet, e junto com o trabalho que eu já tinha. E aí eu comecei a trabalhar também como um gerente de fidelização de um plano de saúde. Tá? Que a gente não tá aqui pra falar de qual plano. E aí eu conseguia conciliar até certo ponto que eu mudei pra São Paulo. Então aí eu já cheguei a dar plantão na pandemia, em 2020 até 2021. Dava muito plantão de UPA, plantão em atendimentos particulares. O trabalho administrativo desse plano de saúde, que eu trabalhava mais na parte de auditoria médica, em contato com muitos cirurgiões lá de Minas Gerais. E aí eu vi que eu tinha que ir para São Paulo, porque chegou no momento que eu estava indo para São Paulo 2, 3 vezes por mês. Você tinha que escolher. Aí eu tive E que talvez escolher, a carreira entendeu? que você tem agora, a medicina podia esperar, porque a medicina Exato. é atemporal, né? Exato. A gente tá aqui hoje, mas a qualquer momento que você quiser retomar a sua carreira, também você pode. Mas essa cela, esse cavalo selado, era aquele momento. Exatamente. Ou você É igual que você pegava- falou, um cavalo. É exatamente. É isso uma que você falou. oportunidade. E aí, como eu sei que a gente tem esse privilégio da nossa profissão ser algo que a gente pode guardar na gaveta, eu não vou deixar de ser médico. A gente jurou, a gente fez o juramento, né? Claro. A gente vai ser médico pro resto da vida. Se alguém parar aqui na rua, pelo amor de Deus, ninguém para não, tá? A gente vai ter que salvar a pessoa. A gente tá aqui pra isso. Então eu guardei e falei assim, quer saber? Eu vou dar um 10, eu vou dar um tempo, vou dedicar uma coisa, porque se não dedicar 50-50 pra 2, você não vai fazer nada direito. Perfeito. Entendeu? Então eu já fui pra São Paulo com esse pensamento, eu vou focar completamente na internet e vou profissionalizar cada vez mais e fazer um conteúdo de uma qualidade cada vez maior. Dito e feito, eu vim e o jogo virou, entendeu? O jogo já tinha virado um tempo, já tinha virado há 1 ano atrás. Mas deu eu mais um consegui- upgrade ainda. Mas deu mais um upgrade ainda quando eu vim pra São Paulo, porque querendo ou não, aqui é o marco, né? Aqui é o polo de tudo. Sim. As marcas estão aqui, você consegue se conectar com o marketing de várias empresas, então o pessoal consegue te conhecer, né? E aí eu mudei completamente, hoje em dia eu trabalho mais produzindo conteúdo, sabe? Perfeito. E aí, aqui você acha que é o marco de tudo, lá no Rio de Janeiro ninguém trabalha. Não, no BH. Também BH. não. 2 piadas já. Não, mas BH não tem nada de marketing. Você vai num evento, é um lançamento de uma loja de roupa, entendeu? Aqui, você é convidado para o lançamento, sei lá, do TikTok, você tá numa festa do Instagram, você tá numa festa do Facebook. E você tinha falado que hoje você tem uma agência que Sim. que te auxilia em tudo isso, te Sim, agencia, sim. né? Eu tenho E uma agência por trás de mim que é a Gaia. A Gaia, eles me assessoram, então eles fazem toda a parte do contato com a marca, eles que fazem todo o intermédio
contratual, eles que me mandam briefing, roteiro de publicidades, eles que me colocam nos eventos e me fazem conectar com outros influenciadores. É um agente clássico. O agente Sim, clássico. mas aí só pra quem tá ouvindo entender também, aí você faz publicidade dentro das redes, faz evento também, presencialmente. Isso. Hoje em dia eu trabalho mais fazendo as publicidades de marcas, né? Para as marcas. E recebo também com as visualizações e faço palestra. Agora mesmo acabei de voltar de Valença, que foi onde eu me formei, no Rio de Janeiro, porque eu sou de BH, mas eu fui para Valença, no Rio de Janeiro, para fazer faculdade, que é aquela coisa me leva ao Brasil, né? Que a gente faz vestibular para passar em onde que a gente passar. Porque pelo menos na nossa época não caminha, mas um pouquinho mais jovem. Um pouquinho. Um pouquinho mais jovem só, uns 3 anos ali. Por aí. Mas pelo menos na minha época era 20, 30, 40 por vaga, né? Hoje em dia tá o quê? 1 por vaga, 2 por vaga? Meio. É meio por Tá vaga? indo pra meio. Tá indo pra meio. Tá começando a sobrar vaga. Exatamente, tá infelizmente. começando a sobrar vaga. Não, na nossa época também era isso. Assim, é um pouco mais que isso, né? Dependendo da instituição. Né? Mas isso é uma coisa que tá Exatamente, estranho, tanto né? que eu Dá até fiz... pra fazer piada, né? Não. Muita. Na Eu já nossa fiz, eu época, já a faço gente tinha o piada. quê? 15 faculdades de medicina? No estado de São Paulo, Exato. 20. Hoje em no dia máximo. tem 15 numa cidade. Exato. Entendeu? Então mudou bastante. Então eu ia pra todo quanto é lugar. Eu fui de Campina Grande a Criciúma fazer vestibular. Então eu fui em Criciúma, já fui em Campina Grande, já fui em São Paulo, já fui no Rio, Espírito Santo. Já fui pra Colatina fazer vestibular de Maria Fumaça. Olha só, de trem. Demorei 12 horas pra chegar na cidade. De carro era 5. Incrível, cara, pra não passar ainda. Mas aí passei aonde? Mas passou pelo menos a experiência do trem, né? Exato. Mas foi lindo, uma vista linda. E aí você acabou fazendo a faculdade em Valência. Fiz em Valença, no Rio de Janeiro, que é ali perto de Volta Redonda, Vassouras, que é uma faculdade, assim, incrível, que ela é tradicional, ela é uma faculdade de 50 anos, né, de tradição. Então eu fiquei super feliz e eu volto às vezes, eles me contratam para alguns trabalhos pontuais. Eles me contrataram agora pra gente fazer uma palestra de acolhimento dos calouros. Então eu palestrei pros calouros de todos os cursos da faculdade. A própria faculdade que você fez te contrata para esse Exatamente. acolhimento. Perfeito, né? Exatamente. Excelente. Melhor dos mundos. Eu contrataria certeza absoluta. Agora Pô, que não tem problema. pode mais trote, né? Que acolhimento Exato. melhor seria um cidadão como esse. Pô, gente, olha essa- que alimento. Eu lá no palco com pipoca, algodão doce e um show ao vivo na faculdade. Olha que lindo. Gostei da ideia também. Poxa Gostei. vida. Com certeza te contrataria. Os calouros vão se sentir bem à vontade e bem recebidos. Não, e Boa, não é boa. toda hora que uma faculdade de medicina tem um aluno médico que vira influenciador digital, né? Que ficou famoso, Sim, exato. Pelo amor de Deus. Então, assim... Se bem que hoje em dia muito médico tá procurando esse caminho. Sim, né? mas a diferença dele é como aconteceu isso. Não, exato. Né? Totalmente Porque aqui a diferente. gente também busca o nosso espaço, a gente tem tido bons resultados e a ideia é que a gente continue atingindo as pessoas e tal, mas o seu caminho, essa história outro, é bem interessante, É, bem querendo ou não, diferente. a maioria dos médicos que querem ir para esse caminho da visualização, de querer bombar no Instagram e nas redes, é mais para ter aquele... Alavancar o consultório. É direcionamento né? pro consultório, é para Exato. direcionar o paciente pro consultório. Exato. Ele quer bombar para ganhar uma agenda alta, né? Para ter uma agenda grande. Eu não, eu tô fazendo vídeo para criar uma personalidade, para eu ser uma autoridade no meio, para conseguir Claro. publicidades e fazer projetos diferentes de entretenimento. Pra estar no mundo do entretenimento, né? Tá, perfeito. Por exemplo, eu tô com outros projetos em frente que eu não dá nem pode nem falar agora que ele tá no papel. Mas assim, eu tô querendo fazer projetos maiores do que só publicidades, entendeu? E só internet. Então eu quero aumentar isso aí. Stand-up. Eu Deixa pensei, deixa aí no... cabe muito, Deixa aí, cabe muito. Não, Lógico. cabe muito. É. Você sem roteiro, você faz isso? Não, Não, é agora fácil, vamos falar não, sério. É difícil, é difícil. Escuta. Nós somos já cinquentão. A gente tem um olhar criterioso pro mundo já bem estabelecido. Pô, o cara chega e ele representa. Tem É dom. porque tem Tem o gente dom, que é tipo tem o puxar água dom. de pedra, né? Tem o dom, tem o dom. Então sabe? isso sem roteiro. Imagina no stand-up Por exemplo, eu falei que eu já fiz podcast, né? Tanto que eu até brinquei. Gente, vocês estão 3 anos, vocês estão conseguindo, porque eu fiz 2 meses, eu não aguentei, gente. Não, a gente é insistente. Nossa, é muito difícil, porque tem gente, porque eu comecei um podcast há uns 3 anos atrás, e eu comecei entrevistando médicos. Só que aí eu vi que realmente, cara, não dá. Eu tinha que entrevistar comediante. Porque eu tentava puxar água de pedra com uns, entendeu? Eu jogava assim, mas você tem alguma história boa pra me contar? Tenho.
E morreu. Conte. Já Me tiveram... Fala, conta, meu amigo, cara, vai. me conta. Isso Já- foi uma deixa, um Vai, gancho. aproveita. Já tiveram alguns comediantes aqui com a gente, que você deve conhecer, talvez todos. O Gui Santana já esteve aqui conversando com a gente. O Guigo do Copão é o... Desculpa, Gabriel Fanart. Conhece o Gabriel Fanart, que imita o mundo inteiro, mas principalmente Devo o conhecer, Kiko. o negócio com o nome Já deve comigo é ter visto. foda, gente. Mas eu o também Gui Santana tenho eu esse sei, problema. mas o nome... Você me mostrar uma foto e fala assim, eu sei, é tia da minha sobrinha. Mas não vai lembrar do nome. Eu não vou lembrar do nome. Minha irmã, não lembro mais, Ela esqueci. meu irmão, pronto, tá aí, é o Guigo. Não. Muito bem, tá igual aqueles... Nem o seu nome você lembra mais. Não lembro. Quando a gente esquece o nome, a gente fala, não, qual é o seu nome que eu esqueci, o seu e o meu. Você fala isso. Bom, acontece. Acontece. Na nossa cidade, mas... Mas é isso, eu entendi o que você falou. Médico é um outro É nível outro de nível, conversa. Você tem que saber, querendo ou não, o médico ele não foi treinado pra estar ali Sim, em sim. público, né? A gente estuda pra salvar as pessoas, só isso. A gente não estuda como é que empreende, como é que abre um consultório. Ou como- Isso como é um é erro, que fala isso é um com o erro muito paciente. grande. Grave, Muito grave. grande. O muito médico grande. perde na profissão dele por nunca ter tido contato Eu com acho isso o grave. empreendedorismo, com o marketing. Comunicação. Mas já temos algumas faculdades hoje que têm o marketing. Tem uma cadeirinha parte lá, comercial pequena, dentro pelo da, menos. Não da grade sabia. curricular. Não Já sabia. tem. Legal. Mas isso que você falou acontece aqui também, né? Que é a famosa Mesma coisa. barriga, que aqui a gente tá proibido, né? Nunca teve barriga. Tipo, Total, cara. não dá isso. Isso pra mim Isso eu não é horrível. consigo. Então a gente tem que. Mas tem isso, a gente faz aquela pergunta elaborada, né? Então, deu ovário policístico, pra tentar, que é um monte de cistos no ovário, e te dá apelo, e te dá distorção do ciclo menstrual. Mas quem que acha que o tal funciona? Sim. Sim. É Daí foda. eu já olho pra quem tá aqui comigo, no caso hoje o grande José Wilson, meu amigão, a gente já sabe que o nosso trabalho vai ser dobrado, triplicado, de tentar manter um episódio. Isso é horrível, É né? que é isso, cara. Mas assim, e não é culpa do médico, sabe? Não, Você não, sabe não, que não é não. culpa Ele foi dele. treinado Ele foi assim. treinado pra isso. Sim, ele fez a é. residência pra fazer isso, entendeu? Sim, ele foi muitas vezes convidado. Foi. Tanto que tem colegas nossos que a gente já convidou e fala: não é pra mim. Eu não falo, não, mas você é muito bom nisso, cara. Mas Mas E eu aí não tem quero uma- ir. Eu tenho medo, tenho. Exato. Né? Tem uma galera da medicina que é o seguinte, eu não sei se vocês sentem isso, porque a gente que é médico, a gente tem muito amigo médico, né? Claro. Nosso círculo é mais de médicos. Passa muito tempo junto. É muito né? tempo junto. E tem muita gente no nosso meio que tem um carisma enorme, que é Sim. o pessoal muito engraçado. Só que é ligar uma câmera que o pessoal Travou. ó, trava, entendeu? O pessoal não consegue se soltar e a gente fala, cara, você não é assim, entendeu? Solta, você não é assim. Não, eu já vi uns sentarem aqui também, alguns colegas. Congela. Congela, começa a tremer. Uhum. Sério isso. Quando você vê nos primeiros 5, 10 minutos de podcast, tá tremendo. E lá fora eu falo, gente, calma, vai dar certo. A gente tá acostumado. Aham. Vai ficar bom, você vai conseguir mostrar o teu conteúdo, né? Trazer a tua informação, que é o mais importante, a pessoa trava. E a gente tá falando isso por quê? Por causa do seu talento. Realmente você é um cara diferenciado. Que você, como médico, também Sim. trabalhou e ainda, como você falou, tá aí como ó, privilégio. Medicina para ele é o plano B Né? da vida. Pouca gente tem isso. Isso, não, é pouca gente. Pouca muito gente. pouca gente. Exatamente, é um privilégio. É um privilégio. Eu sei que eu tenho esse privilégio enorme que é a medicina, porque também tem muita gente na internet que se perde, sabe? Eu vejo que é muito Sim. influenciador que se perde nessa imagem de querer sempre dinheiro e querer mais e mais. Uhum. Só que quando você tá na internet, você tem que entender que nem sempre são dias de colheita, né? Tem dias que você é um PJ. Você é PJ na Como internet. tudo na vida. Você é empresário Não na é tudo que internet. dá certo. Exatamente. Tem vezes que você vai ganhar, tem vezes que você não vai ganhar, tem vezes que você tem que saber se administrar. E tem uma pessoa que se perde, aí começa a divulgar jogo de aposta, Não. começa a divulgar Boa, coisa que boa. não... Você não Você divulga tem jogo de esse lado aposta. ético, Não, você não. divulga o que você acredita. Sim, eu Olha tenho que isso. legal. Eu Você só consegue divulgo selecionar isso. produtos que, assim, eu acredito, que eu confio. Agora, eu não acho que um médico se associar com esse tipo de publicidade Não não dá. é legal. Não. Aqui se vier um jogo de apostas. Pelo jogo amor de de apostas Deus. foi bom, hein? Site de apostas. Pelo amor de Deus. Não, nem com milhões de dólares não vai É. anunciar aqui, porque eu sou veementemente contra. Pelo amor de Deus. Aprendeu a jogar, corte sua mão que Pelo você vai menos- ganhar mais. Sabe o que eu digo? É porque como a gente é médico, a gente tem essa imagem para a sociedade que a gente é uma autoridade no meio e a gente possui como se fosse a palavra
final, sabe? É uma O pessoal autoridade- acredita na gente. Tudo É que uma a gente fala, o autoridade que pessoal segue. deveria prezar pela ética. Isso. A gente, exato, e nós somos exemplos para muita parte da sociedade. Uhum. Querendo, não pensa naquele médico do posto de saúde daquela cidade pequena. É autoridade na Cara, ele é cidade. autoridade na cidade. O pessoal fala o que ele manda. É o médico, entendeu? o delegado e o padre, O exatamente. pessoal fala, se ele falar, gente, toma esse remédio X pra tal coisa, o pessoal vai tomar. Agora vai um médico que se associa a uma coisa que prejudica a saúde da população, não faz sentido, Não, sabe? não Que faz leva a um sentido vício, nenhum. não faz sentido nenhum. Não, os joguinhos não dá. Quando eu faz vejo sentido. hoje pessoas que eu gosto na internet, porque apesar da minha idade, Sim. meus filhos falam que você é um velho blogueiro, eu sou mesmo. Eu acompanho tudo, né? Eu tenho que ouvir essas coisas aí. Aguenta. Mas hoje eu configuro os Instagram, os vídeos melhor que eles, então não me enche o saco. Então, eu falo que a gente tá seguindo uma pessoa, tá acostumado, de repente você vê um anúncio de essas bets aí, gelei. Falo, não. Cara, eu Mas também hoje virou acho. uma loucura, né? Virou. Você vê as televisões grandes aí anunciando Sim, futebol. Tão querendo meu, normalizar. que loucura é essa, cara? Bom, Que dinheiro. loucura. Não, Dinheiro. tudo bem, mas então. Dinheiro. E aí, então vamos botar cocaína pra vender no estádio? Né? Olha, é quase isso. Pode acontecer. Exato, Desculpa. porque jogo não tem conversa. Pra quem não sabe, tem um ambulatório lá no HC, você Sim. lembra? Lá no Instituto de Psiquiatria, um ambulatório específico só de adicção em jogo. Em Isso. jogo, Isso que é envolve o baralho, isso. por exemplo, na Não época. sabia. Teve a época Tem. do bingo, os bingos, que você é muito novo, você não lembra, mas teve uma época que foi Ainda tem hoje, permitido. até hoje, bingo. Não, Mas sim, mas legalizou clandestino, quando a gente legalizou. era. Não. Quando a gente tinha Quando a gente uns tava- 20 e poucos, 30 anos. que Isso, que legalizou. acabado de ser formado, É. por aí, 98, 9. Por aí. E ficou por uns anos, de repente, o próprio governo percebeu que o cara trabalhador recebia o salário dele dia 5 e dia 6 já acabou. É. Porque jogo não dá. Por que a gente entrou nesse assunto? Bom, Arborizou? esse- Mas a conversa boa é essa, Por sabe? ver Aquela qual conversa que era você vai pra cá, os vai pra limites lá, éticos entendeu? dele fazer a Ah, publicidade. isso. Nossa, adorei essa frase, limites éticos. Achou bonito? Cara, eu me arrepiei Ah, inteiro. aí, tá vendo? Não, que lindo. Boa, Por isso boa, que é boa. médico, cara. Mas sabe que isso que diferencia um bom profissional? Sim. É esse tipo de coisa. É o discernimento, gente. Exato, é o discernimento. critério. Sim. Porque fazer coisa errada, porque os outros fazem também, não significa que não vai aquilo ficar certo. Sim, Faça total. sempre o certo, é mais difícil, sempre é mais difícil. Você um dia vai, aí nós estamos falando aqui, vai ter que recusar, por exemplo, uma bet. Já, E aí Já você vai- deve ter recusado. Recuso semanalmente. Já recusou, então. Então você Semanalmente. vai ter que manter isso, isso que faz você um cara grande, não de altura, de De caráter. altura, de largura, isso tá aumentando, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas de caráter. E isso faz você ser muito diferente. Muito diferente. E aí todo mundo vai cada vez mais que. A hora que o negócio do joguinho der problema, né? Qual uma hora que der. Não, já deu. Não, eu digo, mas a hora que piorar, que começar a ter suicídio, já tem, eu sei. Já tem. Mas infelizmente vai piorar, né? Vai, Porque o provavelmente. joguinho deu essa bagunçada o quê? Faz um ano? Por aí, né? 6 que meses, um ano. virou uma começaram a epidemia, falar, né, né? internet, É, que isso é uma epidemia. Total, Sim, total. E é assim, vai passando rolo compressor Mas é nas isso que eu falo, pessoas. muito influenciador, ele começa a se perder porque vê que não tá fechando muita coisa e começa a associar com pessoas que se associam a certas coisas que não são seguras, começa a ver que as publicidades não estão vindo, aí fecha trabalhos fáceis, Isso. entendeu? E Que vem muito dinheiro. É muito isso eu dinheiro. concordo, porque é o Os dinheiro valores são, é o dinheiro são do, atrativos. é o dinheiro do atrativos. trouxa que botou R$1.000 lá É. e um dia o Tigre enganou ele que deu 2.000. É igual aquele vídeo do que tem a portinha que abre. Vocês já viram esse? Uhum. Vocês já viram esse vídeo? Que o cara tá com um bolinho de dinheiro na mão do pagamento, tem um relógio, aí abre a portinha, ele joga o relógio, volta 2 relógios. Aí abre de novo, ele joga o relógio com o dinheiro, volta 2 dinheiros, 2 relógios. Aí depois na última abre, joga tudo, porque ele fala, vou ficar rico, aí a portinha Acabou. fecha pra sempre. Ah, eu já entendi. Um já negócio vi. assim. Então, a verdade é que isso é uma lástima. E eu não consigo entender como que um governante, mesmo que eu sei que tem a questão do dinheiro, da corrupção, óbvio. Mas, E o grande problema também é que não tá sendo legalizado, né? Então o dinheiro tá indo pra fora. não, uma Sim, loucura. da O grande dinheiro não tá maioria. ficando aqui. Uma loucura, uma É, loucura. E o o dinheiro tá volume indo. de dinheiro, sim, é absurdo, porque É. muita gente. Então, você que é pai, tem adolescente que tá começando a mexer. E outra coisa, né? Quando o bingo era legalizado, né, e regulamentado, aí vem os cidadãos e falam que gerava emprego. Você lembra disso? Falar, Que era uma isso, gera justificativa. emprego. Gerava, sim. Boca de gerava. fumo também gera É emprego. o que eu ia falar. Né? Assalto também. Pelo amor de Deus. Então, esse é o argumento. Aí o tigrinho gera emprego, mas é uma destruição à vida, Não. então nunca podemos aceitar esse tipo de coisa. Vamos continuar. Mas a gente como médico, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas vamos falar uma coisa mais divertida. Sim, Vamos vamos falar de mudar de comédia? assunto. Vamos voltar de comédia? Comédia, vamos lá. falar da comédia?
E você Tá legal. já pensou, é que você não pode dar esses spoilers, né? Mas e você no stand-up, o que você acha? Eu gosto muito do palco. Primeiro que eu gosto muito de palestrar, né? Quando me chamam pra dar palestra, pra dar aula, eu também adoro. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de estar ali com o pessoal, entendeu? Por máximo que eu gosto de estar na tela, eu gosto de ver a pessoa rindo perto de mim, eu gosto de deixar as pessoas alegres assim, ao vivo. Por isso que me move tanto fazer vídeo de comédia, porque eu sei que o pessoal recebe muito bem um vídeo da comédia, sabe? E tanto que hoje em dia eu quero fazer uma coisa mais longa. Aí eu fui pro YouTube, que era o meu sonho fazer vídeos mais longos, porque às vezes eu sentia que com os vídeos curtos eu não conseguia passar a minha verdade, sabe? Eu não passava a minha personalidade, porque querendo ou não, quando você entra numa linha de produção de conteúdo de comédia e de sketch e de, falando, querendo ou não, vídeos curtos, né? Fica só naquela coisa da dopamina, daquele shot de dopamina, o shot da dopamina. Eu falo assim, gente, eu quero falar durante 30 minutos, 1 hora com uma câmera, e é isso. Aí eu entrei pro YouTube. Que graças a Deus tá indo pezinho por pé, tá indo passo a passo, mas tá crescendo, Tá indo. entendeu? Tá indo. Hoje mesmo, com 4 meses de canal, eu bati um vídeo com 100 mil visualizações. No YouTube é incrível. Cara, YouTube é 100 muito mil no difícil. YouTube é muito difícil. É muito difícil. Muito. Eu bati YouTube é o mais agora, difícil, né? entendeu? Graças a Deus, entendeu? E aí parece que eu tô realizando sonhos, cada vez mais sonhos. Aí é aquela coisa, né? Eu tava até pensando esses dias, do tipo, eu queria ter mais tanto, queria que um vídeo batesse tanto, queria estar lá. Mas aí eu parei pra pensar, gente, você já parou pra pensar que às vezes você tá num lugar que lá atrás você queria estar? Às vezes você tá vivendo um sonho de um seu eu do passado, só que a gente é tão louco nessa Quer coisa mais. de querer Que mais, você já esqueceu, que a que gente você já esquece fez, o né? nosso eu do anterior e não vê que você já tá conquistando tudo aquilo que você queria antes. Que já precisa renovar. Você né? já E você chegou tá onde você nem renovado. imaginava É, que você estaria. exatamente. E Às não vezes é aí suficiente, não é me suficiente. cai isso, sabe? Do tipo, cara, eu acho que eu deveria estar mais agradecendo do que entrando nessa loucura do tipo, tem que crescer mais, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, tem que ter mais tantas visualizações. Eu acho que a gente tem que parar e ter mais consciência disso, sabe? Nem a gente tá zero. vivendo sonhos, cara. Hoje em dia eu tô vivendo sonhos que eu nunca pensei em imaginar na minha vida. Eu conheço pessoas que eram meus exemplos lá atrás e hoje em dia são pessoas que eu tenho WhatsApp, entendeu? Eu Entendo vivo uma perfeitamente. situação absurda. E é um prazer você poder, ainda mais como falou o Zé Wilson no começo, trazer o riso para as pessoas. O que pode ser mais saudável, né? Mais remédio do que rir. Exato. Isso você já chegou a estudar alguma coisinha sobre isso? Assim, das liberações de hormônios? Tem alguma coisa... Eu tô lendo mais sobre efeitos adversos do Ozempic. Minha leitura é recente, assim. Mas não, sobre isso não, ainda não. Mas eu falo sobre isso do riso que você fala. Eu acho que o fazer a pessoa rir, você tem a atenção dela completa, né? Total. Eu acho que quando você... Até a gente pra médica, a gente na consulta, pelo menos sempre quando eu consultava nas minhas consultas, eu gostava de conversar com o paciente, eu gostava de ter a atenção do paciente, eu gostava de ter aquela relação médico-paciente que hoje em dia é uma coisa rara, né? E eu gosto disso porque quando você tem a total atenção do paciente e ele gosta de você, ele vai te escutar. E aí eu usava isso nos meus vídeos, porque eu fazendo um vídeo agradável que faz a pessoa rir, eu passo uma informação que ela vai absorver, entendeu? Por exemplo, na pandemia, eu falei muito sobre vacina. Muito sobre vacina. Vídeos que bateram 5 a 7 milhões de visualizações e eu bati na tecla de, gente, vamos vacinar. E graças a Deus eu me sinto responsável, sim, olhando pra trás, por muita gente que já se vacinou e muita gente que se isolou, fez o certinho o isolamento social, fez o lockdown direitinho. Eu tava lá explicando sobre tudo, sobre a pandemia, sobre o Covid, eu explicava a real situação dos pronto-atendimentos de um jeito leve. Por máximo que seja difícil fazer um assunto desse ser leve. Mas aí que você mostra a sua Mas é habilidade. aí que a gente consegue, exatamente. É aí que a gente mostra como que a gente consegue botar uma comédia ali e dava certo. E outra coisa dava que é certo. também prazerosa no teu trabalho, que é levar informação, Sim. levar coisa importante até da área de saúde de maneira descontraída Ou e seja, salvar você acaba vidas. sendo ainda uma Médico. parcela médica. Porque o pessoal fala assim, claro. desistiu da medicina, cara. Mas Não, o que eu faço é o que você medicina. fez- Eu promovo saúde, gente. Ainda promovo saúde. Tá que tem um ali que eu falo de um paciente que enfiou um pepino ali, eu falo às vezes. Tá? Tem um vídeo assim.
Mas eu também falo sobre vacina, eu também falo sobre saúde, eu também falo É que sobre você prevenção. fala como tirou o pepino também, né? Entendeu? Eu Aí também salvou. falo como retira, né? Eu falo do caso, mas eu também falo como retira. É, isso era uma fonte de piadas em hospital E- inesgotável. ainda né? é. Cara, até eu hoje. amo, né? Foda, quase que eu soltei coisa que eu não devia. Não, aqui pode. Aqui Quase. pode. Mas tem uma Tá história liberado. que eu adoro, essa história que me contaram. Eu tava num clube. Cara, esse negócio de sair com o pessoal da saúde é incrível, né? Eu adoro. A gente tava num clube em BH e aí nessa mesa que a gente tava, tinha uma enfermeira do João 23, que é um dos pronto-socorros mais badalados de BH. Não sei se você já ouviu falar do João 23. Ele é referência em trauma Público. público. Tipo ele HC. chega de tudo. É tipo o HC, é o HC de BH. Só que é claro que não é um HC, ele é um João 23, ele é menorzinho, ele é mais tímido. Aí essa enfermeira me fala, não, porque tem um caso da boneca do terror, né? Eu tô assim, o quê? Boneca do terror? É, porque chegou um pai que disse que caiu no quarto da filha e tava com uma Barbie enfiada no... Gente, o homem chegou com uma Barbie Cara, enfiada no Isso ânus porque ele caiu no quarto da filha. por isso, gente, tem Tava que tomar escuro. cuidado. Cara, isso que eu Acende a falo. luz. Barra de suporte pra barra não de cair. apoio. Esconde as Na bonecas. sua idade é muito esconde. importante. Você é mais idoso. Ah, pelo menos não foi a boneca da toma Xuxa, cuidado. né? Por quê? Imagina. Ah, entendi. Ah, agora que eu lembrei do tamanho daquela boneca. é verdade. Imagina, uma bebê reborn, ainda bem que não foi. Uma o quê? Uma bebê reborn. Baby Olha lá, a reborn é produção, essa tá rindo ali. Eu sei porque eu tenho filha pequena. Mas é uma Ah, boneca. tá. É uma Tem boneca. filho homem, né? Uma Aposto. Não, tem mulher também, tem mulher Ah, também. não. Mas essas bonecas não foram da... Da época Não foi da delas. época. Não, não foram do gosto delas, talvez. Tá, né? não, Mas beleza, eu imaginei, perfeito. uma pequenininha, uma, né, É, não, da perfeito. Xuxa. Pô, é uma Polly, uma Barbie, era o quê? Entendeu? Entendi. Uma pole dava pra... Porque pelo menos se fosse uma Barbie astronauta, ele não entrava, né? Que aí travava ele lá no capacete. Não, e até depois da e aí- extração do ser estranho, precisa checar se não tava com nenhum acessório, né? Sim, eu salto. Esquecido. Importante, E agora eu não tô brincando, isso não é piada. Isso não é piada. O salto da Barbie perfurou o Aí, intestino aí, do paciente. tá vendo? Entendeu? Então, por causa do acessório da Barbie, o salto da Barbie. Aí foi grave. Por Mas isso que aí é fácil fazer piada com... não Muito fácil. faleceu Um o pronto- paciente, que a galera fica comentando, o que aconteceu com o paciente? Mas ele tá ele, bem. ele devolveu a Barbie pra filha? Cara, tá aí uma coisa que eu quero saber. Isso é uma questão. Será que ele fez uma caixa nova e entregou um outra? Então, não sei. Isso Será que ele comprou uma- Fiquei uma- curioso, fiquei curioso. Às vezes ele deu uma Polly agora, que a Polly é menor, a Polly Pocket. Mas eu acho que não. Eu acho que ele é mais fácil da Às vezes Xuxa. é melhor dar um Tamagotchi, Ou né? deu Que a o Tamagotchi Xuxa não tem mesmo. perigo. Né? Pode ser, mas ele... Trocou. Não sei como resolver isso. Tá vendo? Que Não situação tem como. difícil. Se a Situação filha difícil. pedir, pai, cadê a Cadê a minha Barbie? Cadê minha Barbie? O que aconteceu? Putz, cara, foi viajar. Viajou. Escondi. Esconde, né? Não pode mentir. Viajou. A Barbie Escondi. foi viajar, filha. Você não Não, comprou aquela não. Barbie férias? Ela pegou o avião férias e foi no avião da Fábio. Foi. Foi Pelo Viajou. Eurotúnel. Foi pra Boston. Foi pra Pelo Boston. Eurotúnel. Literalmente foi pra Boston. Literalmente foi pra Boston. É isso aí. Boston de cerca e gado, né? Não é? Mas também para Chicago também é uma cidade interessante. Chicago. foi- Será que a Barbie tá em Chicago agora tomando um Cosmopolitan, talvez? Exatamente. Gente, Chicago é foi isso, o que tá poderia vendo? ter. Tá vendo que a salvo medicina, vida sem a dele. gente brincar, só Já da gente aparece, brincando, já já aparece aparece, situações, já entendeu? aparece. Por exemplo, teve uma vez que eu cheguei no plantão, recém-formado é foda, né? Chegou uma paciente convulsionando, coitada. E aí eu comecei a gritar, gente, cadê o médico, médico, médico? A enfermeira, eu lembro da cara da enfermeira, doutor, o senhor é médico. É Eu assim, você. meu amor, eu formei semana passada. Me chama outro, o homem tem 50 anos. Olha Ai, aí. gente. Foda. E esse dia você estava sozinho ou não? Eu tava com... Era eu e ele. Então, Eu e ele, ainda graças bem. a Deus. Mas era ele que tava na parte de urgência, gente. Mas sério, mas graças a Deus depois a gente... E também aprende, nessa hora uma enfermeira mais velha Nossa, também gente, Ajuda muito. Eu falo que a enfermagem é Salva. assim, você vira amigo da enfermagem, cara. Você que é Livra médico tua cara. recém-formado, você livra de tanto problema, porque a enfermeira que te ajuda é outro nível, é um plantão. Exato. É aquela coisa, a medicina é multidisciplinar. Quando você começa a entender isso e aceitar isso, seu plantão flui, entendeu? Seu plantão flui. Muito bem. Até tem uma, em relação a isso, né? A questão da. Até vou te dar uma piada grátis aqui agora. Ih, me Também eu vem. vou te cobrar, tá? Você pegar um caderno. Pega. Que é assim, você tá com medo de dar plantão na UTI, né? Das complexidades, qual que é a dica? Sabe não?
E Não. é o da dipirona e do Não. Voltaren? Também. Não dê. Tá com medo da plantão na UTI? Qual que é a dica? Não dê. Não dê plantão. Exato. Eu também acho que isso é uma Gostou dessa piada horrível? Cara, né? não Horrível. é piada, isso é coisa séria. Isso, que na você verdade, falou. eu acho isso é mais sério do que piada, Mais sério na do que verdade. Eu achei uma viu? coisa linda, É. pra ser sincero. Eu achei que foi um conselho bom, cara. Sim, é verdade. Sabe por quê? É feito com piada, mas é sério, Isso né? é sério, porque tem muita gente que pega plantão, pelo menos eu vejo, pelo menos na minha sala, muita gente, Deus que me perdoe, se eu ver que tá dando plantão no hospital, eu não vou, Reza pra não E ficar doente. tá pegando plantão de UTI e sala vermelha, e são pessoas que na minha sala eu vejo, eu não indico nem pra minha pior tia, entendeu? E pegam, e eu, por exemplo, eu era um aluno de uma nota legal, eu era um aluno nota ali, um BA, entendeu? Eu nunca peguei plantão de sala vermelha porque eu sei dos meus limites. Eu queria dermato, eu queria fazer botox, queria tirar pereba, tirar pinta. Não Coisa que sara sozinho. não queria atender ao infarto. É isso. Sua emergência era a pinta que... Exato. No máximo ali a pessoa tá infartando, eu falo assim, meu Deus do céu, mas seu queixo tá precisando de um volume, né? Né? Isso que eu ia fazer. Mas é porque o pessoal de fora acha que, você não é médico, tá ali pra salvar a gente, mas médico também quer ser rádio, médico também quer ser dermato, médico também quer ser cirurgião, que tem vários gostos, né, na medicina. E é a questão do bom senso, né? E o Agora bom falando sério um senso, pouco, cara. né? Que Saber isso- teu limite, conhecer Saber teu teu limite. limite. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok da menina que ela sem querer pegou o plantão de sala vermelha e ela era o primeiro plantão dela da vida. Sem Gente, querer escorregou da sem boneca. querer, que ela viu que era Sem vermelho. querer pegou o plantão da sala vermelha. Ela viu lá, plantão diurno, uma bolinha vermelha. Ela achou que era, tipo, tava ocupado, sabe? Aí, tipo, ela vai botar o verde pra... agora é meu. Entendeu? Ela chegou lá que descobriu que a bola vermelha era porque era da sala de emergência. Imagina. É isso que é o negócio. Você não sabe dar plantão de UTI, não dê. Não Não dê. faz. Você não é obrigado. Ninguém tá ali com... Você vai pegar, hein? Você vai pegar. Ninguém vai fazer isso com você. Aliás, hoje em dia tá faltando plantão pra médico, né? Sim, tá faltando plantão Tá para faltando médico, plantão. mas Porque tem muito médico. para plantões complexos, para situações de... Aí ainda tem espaço. Ainda tem muito, né? Porque apesar da nossa questão que a gente falou agora no começo da nossa conversa sobre as faculdades, e é verdadeiro isso, daquela questão do número por vagas, mas as vagas boas, as especialidades boas, de pessoas bem formadas, elas ainda são muito valiosas, que continuem assim, né? Esperamos. Espero que isso não mude nunca, E porque sabe- e sabe a gente que é vai ficar perigoso? velho, né? A gente vai Vai. precisar disso. Vai. E sabe o que é perigoso? A população não entende o que tá acontecendo. Não. Não Eles tem nem não ideia. entendem Não. o que tá acontecendo. Eles acham que falta médico. Realmente, falta médico nos interiores. Beleza. Ponto. Fim. Realmente. Verdade. Verdade. Mas a solução pra isso não é abrir faculdade, Claro gente. que não. Não é. A partir do momento que você começa a abrir muita faculdade, você cai candidato por vaga, cai o perfil da pessoa que entra na medicina, cai por exemplo, eu fui lá na faculdade, muita gente novinha, muita gente de 17, 18 anos. Na minha sala, a média era 19, 20, 21 E Né? diminui o número de vaga na residência. e diminuiu vagas de Porque residência. aumenta muito as faculdades, mas as vagas em hospital, o número de hospitais não aumentam acompanhando Exato. o número de vagas. Sim, mas em o mais faculdade. importante, além do que você falou de número de vagas e tal, mas o mais importante é que essas faculdades que proliferaram, elas não têm estrutura Não para tem formar um bom estrutura. médico. Você fez uma faculdade tradicional, como você falou, de 50 anos, É. que eu não conheço exatamente, Tem mas hospital escola, isso que eu ia falar, tem maternidade hospital escola, com doentes, com centro cirúrgico, que você vai sair de lá. Exato. Lógico, você não vai dar plantão na UTI, nem eu, como eu não quis. Você já seguiu uma carreira cirúrgica e Mas talvez tenha mas- passado pela UTI, sim. pelo menos da ortop. E você, quantas vezes, mesmo quem não queira, vai ser obrigado a entubar Sim. tantas vezes. Sim. Eu Por lembro exemplo, na nossa na época, minha- isso hoje tá fora. Então Isso é obrigado a fazer acontecia, claro. 12 partos Não, normais. eu já Lembra dei disso? plantão em hospital, que era eu, um clínico e um cirurgião. O clínico foi tocar um infarto, o cirurgião subiu para fazer um apêndice. Sobrou você o na que porta. chegasse ali, Você tinha que faria até encarar. um ritual ali. seja o que Deus quiser. Exatamente, Vambora. mas você estava Mas a preparado. gente tinha uma formação Agora- que permitia Claro. isso. Hoje em dia tem muita faculdade que a pessoa sai 6 anos depois sem ter visto um paciente. Exato. Exato. Sem ter visto um doente de Então, verdade. Gente, eles me falaram lá em Valença que tá abrindo faculdade na cidade lá que não tem um pingo de estrutura, entendeu? Porque na nossa faculdade, pelo menos, tinha hospital escola, tinha maternidade escola, tinham todos os postos de saúde são da faculdade, entendeu? Médicos, Exato. professores, Todos são com professores. expertise, com Exato. experiência. Várias salas já formadas, vários... Claro. Não, é outro nível. Aí É você diferente. pega um lugar que vai ter uma sala de medicina com professores
que aquele aluno vai ser experimental pra ele, que provavelmente vão ser professores que ou nunca deram aula na vida, ou vai ser a segunda turma que ele já deu aula na vida. Que não tem um hospital, que não tem hospital pra dar uma aula, entendeu? Não, e não tem um paciente pra você botar a mão, pra você aprender, porque numa faculdade que tenha isso, não tem saída. Você vai aprender de qualquer jeito. Que podem ficar bravos, às vezes, julgar, mas o curso de medicina ele é diferente dos outros. Né? Para começar, se você for lá ler na regulamentação, são 11 mil horas de aula, né? Que daria para fazer, e isso é só fatos, daria para fazer 3 faculdades de outra coisa. Então, mesmo que você não queira, numa faculdade de medicina boa, de boa para cima, mesmo que você não queira, você vai sair um bom médico. Pelo menos um bom médico. E você não vai passar aperto no básico. Exato. Agora, hoje o que a gente está vendo é diferente. Faculdades que se vangloriam e tem um boneco experimental para te ensinar o quê, o boneco, Zé Wilson? Exato. Não, eu falo só que sem dó. Tenho mais de 50 anos, já tô... Eu também não tenho E problema sabe o que é o nenhum. pior? Lixando. Que piora também. Que o é isso? Além de tudo, que soma com isso tudo é o valor da faculdade. Porque você acha que Porque é um só negócio. abrir faculdade piora a situação, mas aumentar o valor também piora. Porque além de aumentar, você tem várias opções para o aluno poder fazer vestibular, vai diminuir o número por vaga, e aumentando o valor, só entra uma galera específica, que consegue pagar Exato. 10 mil, 11 mil reais por mês. Não, mas 11, 12, 13. Não, entendeu? se Não fosse é todo boa, mundo. gente, se fosse Não é boa a todo mundo. faculdade, não tem problema. Existem faculdades pagas com Muito valores boas. próximas a esse, 12, 10, isso não importa, mas que são boas, várias. Não, mas É. hoje em dia todas são 12. Sim, é isso que eu tô falando. O Todas problema são 12. não é esse. O problema é abrir qualquer salinha, aí vai lá o MEC te chancela aquela faculdade, você bota lá 50. Vamos colocar, pra gente fazer uma conta mais rápida, vai. 100 alunos dentro de uma sala, 100 vezes 12 mil, 120, 1 milhão e 300 mil por sala por mês. Virou Exato. negócio. 1 milhão e 300. Faz a conta. Não, e a justificativa do valor de uma mensalidade de uma faculdade de medicina é justamente a necessidade da estrutura. É o aparato. Sim. Mas que não tem se aparato. oferece a estrutura. Não faz o menor sentido. Então, quer dizer, mais uma vez a gente arborizou de um assunto importante. É, Você né? pode perceber que um médico mediante é diferenciado. Mas por isso que eu fui pra Traz- comédia. Traz assuntos importantes, e esse assunto é extremamente delicado, extremamente sensível, porque isso diz respeito. Só o Brasil tem tanta faculdade de medicina atualmente, no mundo. Sim. O Brasil tem mais faculdade de medicina do que a Índia, que tem 1 bilhão de e habitantes. 200, eu Para acho, arredondar, 1 bilhão e é a Índia, né? 1 bilhão e 200 mil. Ah. E tem menos faculdade de medicina na Índia que o Brasil. Se colocar um país envolvido, como os Estados Unidos, tem aqui, mas vamos assimilar assim de população, tem 1/5 das faculdades de medicina do Brasil de hoje. E piorando, né? Cada Exato. vez que você passa um lugar. Mas e... é aquilo que ele falou, que não é que falta médico. Isso. Não Não fala. tá faltando médico. Não. Falta a distribuição dos Falta médicos que distribuição, existem. exatamente. Né? Agora, como é que Falta... você vai distribuir o médico? Tem que Falta ter mecanismo de distribuição. atrair o médico para sair dos grandes centros. Exato. né? E Como? certamente tem gente que tá ouvindo, já que nós estamos falando assunto sério aqui, Lógico. que tá ouvindo e tá pensando, isso é corporativismo, isso Sim. todo mundo pensando isso. Mas isso sem tá problemas, defendendo a classe. sem Não, problemas. nada disso. Pensa que eu também vou ficar doente e não quero Sim. chegar lá na hora da minha Sim. vez ser tratado, Gente, ser maltratado. minha professora me fala que me corrigiu uma prova com ambulância com H. Então. Vamos pensar nisso. Vamos combinar, né? Vamos combinar, E né? nem era Vamos piada. combinar, vamos combinar. Isso não é uma piada. É. Não é. É sim. Era, O pior- não é era uma pra ser. piada. Não Era Mas pra é, ser uma piada, é, mas não é, é uma entendeu? piada. Mas aí, o que acontece? isso. Como tem muito médico, a gente vai pra quê? Pra comédia e bota a peruca na cabeça. Boa. E nem foi por isso no seu caso. Não, Nem foi nem por foi isso. por isso no seu caso. Não foi. Nem foi por isso. Porque Tanto que senão- a gente Meu conseguiu Deus. navegar aqui da palhaçada para assunto sério muito numa facilmente. boa, Sim, porque sim. você é um cara incrível. Realmente Cara, você me muito obrigado, convenceu. gente. Você é muito Além da comédia. além da boa, além da comédia ou além da medicina. Além da medicina. Além da também. medicina, além da comédia. Ó, já é o nome do seu stand-up. ó. Toma. Além do além. Mas vamos Ah, eu dizer. falando bobagem. Hoje você Hoje tá eu tô. inspirado. O que eu tomei, será? Eu não sei, eu O não vi. que você pôs Eu aqui? não sei. não Mas vi eu o que posso enche dizer essa uma caneca. coisa. Não vai ser esse nome. Não, mas vai ser stand-up. eu Não, você já matou na lata. É porque eu amo stand-up, na verdade. Eu vi você no stand-up já, fiquei imaginando. Você acompanha algum stand-up ou não? Você deve acompanhar, que você é humorista, daí não dá, né? Não, não vejo muito, não. Porra, eu gosto de stand-up. Não vejo muito. Eu gosto muito de teatro. Eu gosto muito de teatro mesmo. Teatro.
atuado, gosto de tudo. Sim, mas o stand-up passa Sim, muito por sim, isso, passa né? muito por Passa isso. muito por isso. Não deixa de gente, se atuar. Mas é isso. Uma arte- Remédio é rir é um remédio, gente. Rir é um Sem remédio. dúvida nenhuma. Não tem dúvida. Aí Você tem, põe aquele- alguém pra gargalhar, o cara esquece Pronto, naqueles gente. segundos, pelo menos, os problemas Exato. vão embora. Exato. tem aquela história também. Eles que- vão voltar, mas naquele momento não. Eles voltam. É como uma Eles de pirona, né? Vai Daqui a 6 horas volta. Depois, Mas vai passar. Foi, voltou pra dipirona. Passou, voltou pra dipirona. Mas a medicina é isso, né? A gente sempre volta pra dipirona. Sim, exatamente. A medicina é a ciência das verdades transitórias e cai sempre. Eu tô inventando umas bobagens. Mas é sempre cara de pirona. E você estava falando do riso, né? Na corte, o tal do bobo da corte era um cara muito valioso. Porque ele conseguia fazer. Ele é o único que tinha permissão pra contar piada, fazer o rei rir. Qualquer outro, ó, falou bobagem, cabecinha rolava. Mas eu não discordo totalmente dessa técnica. Do quê? Falou bobagem, vamos... Então, Já eu tira ele de parar, cena. vou parar, Ó, para. vou parar. Para. Fiquei Desculpa aí, preocupado. Tranquilo. Vai, de pirona. Tô brincando, mas tá, não é gente? alérgico, então tá tranquilo. Mas hoje eu falei umas bobagens mesmo. E aí, acho que é a parte legal do podcast. No podcast não tem roteiro, né? A gente Não sai tem- falando bobagem, é Isso. assim que acontece. E aí, com a sua presença, a gente achou que ia ser só comédia, mas não, foi Não. extremamente. E aí, aprendeu hoje com o nosso grande doutor Bruno? Aprendeu Aprendi que a médico me TikToker divertir. não é bagunça? Tá bom. Você falou, tá falado. Não vamos discutir, não. Porque a gente fala que é TikToker e o pessoal... Ih, E comediante dá pra deixar uma mensagem final também pra nós ou não? Como é que é? é isso. A minha mensagem que eu quero deixar pro pessoal que é o seguinte: vamos desmistificar essa medicina séria, essa medicina de o médico tá acima das pessoas de lado da mesa do consultório. Vamos ficar mais de lado da mesa. Vamos conhecer mais o paciente. Sabe que no meu consultório não tem mesa? Olha que bacana. Mas é porque você é ortopedista, né, cara? Você Bom, é diferente. não vai começar. Você nem caneta deve ter. Não, eu não sei nem escrever. Você não sabe escrever, cara. Você não conta. Como Mas que faz, é isso, como eu faz quero vou te dar uma desmistificar. piada grátis, é antiga, você deve conhecer, mas como que esconde uma nota de R$100 de um ortopedista? Ele tá tentando procurar essa nota de 50 no livro dele, já tem mais de 10 Só por dentro do livro. Boa. Ah, mas é isso Se que eu tiver algum quero. ortopedista assistindo aí, defendam, tá? A nossa classe. Defendam. Defendam a nossa classe, por favor. Exatamente. defendo. Mas uma especialidade maravilhosa. Todas as especialidades médicas são maravilhosas, né? Incluindo São. a ortopedia e todas essas. E então a mensagem, ria. É isso. Seja menos sério. Vamos não levar tão a sério as coisas. Muito bem. Doutor Bruno Maroni, muito obrigado. Sorte de quem tem a oportunidade de ser seu paciente e, em breve, seu espectador no teatro, no stand-up, e seu seguidor. Privilégio total. Obrigado por ter vindo, obrigado por alegrar esse dia. Muito obrigado, muito gente. divertido. Eu queria agradecer Foi a divertido todos. pra caramba. Muito Zé Wilson, legal. muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Valeu. Sidney, Valeu, gente, obrigado, muito meu obrigado. amigo. Você que tá Foi um aí, prazer. compartilhe saúde, compartilhe esse momento tão legal que tivemos aqui. Até a próxima, Pó Doutor. Informação de amantes da prevenção, sigam nos bons. Fiquem todos bem. Valeu.